A Miraldine completa hoje 80 anos e, como sempre, continuamos apostados nos equipamentos agrícolas, no apoio e na atenção ao nosso cliente, que é fundamental. Portanto, há uma mensagem que eu quero deixar muito clara a todos os nossos clientes e amigos, a todos aqueles que eventualmente não o são, com a esperança de que o possam ser no futuro, é que há um conjunto de fatores que leva naturalmente a Miraldine a ser líder de mercado. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais um ano se passou, cá estamos novamente a debater estes temas e começo por cumprimentar todos os presentes, o Sr. Ministro da Agricultura, Sr. José Manuel Fernandes. Temos um grande gosto em tê-lo cá connosco mais uma vez, segundo ano, é um gosto. Temos connosco também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Conde de Sor, o Sr. Engenheiro Rogério Alves, que aproveito para felicitar pela recente eleição e espero que também se torne aqui uma visita habitual nos nossos eventos. Cumprimento também o David, nosso habitual interlocutor com a Confagri, que todos também conhecemos e que nos traz sempre informações muito válidas e importantes. E, sem mais demoras, passo a palavra aqui ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro da Agricultura e Pescas, Engenheiro José Manuel Fernandes, Senhor Vice-Presidente da CCDR Alentejo, Dr. Roberto Pio, Senhor Vereador do município de Conde de Sor, representante da DGAV, representação da DGAV Alentejo, representação da DIV Porto Alegre, Senhor Presidente da Agroprofessor, Engenheiro Rui Varela e na sua pessoa todos os corpos sociais e técnicos da Associação, representação da GNR, Sr. Capitão Tiago Jorge, senhoras e senhores dirigentes associativos, caras e caros agricultores, produtores, criadores, técnicos e parceiros do setor. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos a Conde de Sor, bem-vindos ao Centro de Artes e Cultura de Conde de Sor. Antes de mais, felicito a Corpo de Sor pela organização deste evento, que se afirma ano após ano como um espaço de debate sério e informado e necessário para quem vive a terra, para quem dela cuida e para quem nela projeta futuro. A presença do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas honra este encontro e demonstra bem a relevância que o setor primário tem para Portugal. A agricultura é muito mais do que uma atividade económica. É território, é identidade, é soberania, é segurança alimentar e é cada vez mais sustentabilidade ambiental e inovação. Conde de Sor é um conceito que valoriza profundamente o seu mundo rural. Do nosso montado nascem produções diversificadas, paisagens únicas e um património agrícola que sustenta famílias, empresas e comunidades. Mas não somos só exploração florestal e cortiça. A criação de pequenos e grandes ruminantes, por exemplo, é também um dos grandes pilares desta matriz produtiva, contribuindo fortemente para o desenvolvimento económico regional. É por isso que encontros como este são tão relevantes, porque a agricultura do século XXI exige conhecimento, cooperação, planeamento e capacidade de adaptação. E num tempo de mudanças rápidas, quer sejam climáticas, económicas ou sanitárias, os agricultores precisam de estar informados, apoiados e representados. O PEPAC surge como um instrumento essencial para reforçar a competitividade, sustentabilidade e resiliência das explorações agrícolas. Mas nenhum programa por si, por muito bem desenhado que seja, se concretiza sozinho. Depende sempre de quem está no terreno, de quem investe, de quem arrisca e de quem gera diariamente as imprevisibilidades da exploração agrícola. Sabemos que as exigências do PEPAC colocam desafios significativos, sobretudo às pequenas explorações, e é fundamental que essas exigências venham acompanhadas de informação clara, de apoio técnico e de processos administrativos acessíveis, evitando burocracias que retiram tempo e energia aos produtores. Neste sentido, o papel das associações do setor, como a Agroprofessor, é fundamental na capacitação dos agricultores, na interpretação das normas, no acompanhamento das candidaturas e na prestação de serviços técnicos especializados. O município de Conde de Sor reconhece e valoriza este trabalho e reafirma a total disponibilidade para continuar a colaborar com a Corpo de Sor e com todas as entidades do setor agrícola em iniciativas que reforcem a inovação, a qualificação, a sustentabilidade económica dos nossos produtores. Temos que cada vez mais valorizar a agricultura como setor estratégico. Se queremos que os jovens encontrem futuro na agricultura, temos que garantir 3 pilares: a rentabilidade, a estabilidade e a dignidade. A rentabilidade traduz-se em preços justos, apoios adequados e capacidade de investimento. A estabilidade exige políticas consistentes, previsibilidade e menos burocracia.
E a dignidade passa por reconhecer finalmente e de forma pública que ser agricultor é uma profissão essencial e de enorme valor social. Hoje, mais do que nunca, a agricultura é inovação, é digitalização, é adaptação às alterações climáticas, é gestão eficiente da água, é economia circular, é investigação aplicada e é inteligência territorial. E é neste cruzamento entre tradição e modernidade que territórios como Ponte Sordo têm que continuar a afirmar-se como exemplos de dinamismo e de capacidade de adaptação. O município reafirma então o seu compromisso para com o setor pecuário e agrícola. Continuamos então a trabalhar para apoiar iniciativas que promovam o conhecimento técnico, investir em infraestruturas que sirvam o mundo rural e, neste âmbito, quero deixar aqui um desafio concreto para pensarmos em conjunto numa infraestrutura que possa constituir-se como um parque de leilões para pequenos e grandes ruminantes. Seria uma forma das pequenas explorações da região encontrarem a valorização da sua produção a partir de Ponte Sordo. Deixo aqui o desafio para pensarmos todos em conjunto. O município está disponível. Trabalharmos também em conjunto para defender políticas públicas que reconheçam as especificidades do interior. Sabemos que o Sr. Ministro está muito atento e visita-nos a miúdo porque reconhece e valoriza o interior. E, no fundo, valorizar o trabalho dos nossos agricultores, que são verdadeiros guardiões da paisagem, combatendo a desertificação e potenciando a economia local. Vivemos tempos desafiantes, mas também tempos de oportunidades. A agricultura portuguesa tem mostrado resiliência, capacidade de adaptação, de reinvenção e enorme competência. E na nossa região essa força é bem visível. A Arval Pessoa é prova disso. Os agricultores, produtores que estão hoje aqui são prova disso. E a presença do Sr. Ministro, que aqui saúde mais uma vez, demonstra que o país sabe que pode contar com este setor e com este território. Que este colóquio seja, portanto, um momento de partilha, de esclarecimento e, sobretudo, de construção de caminhos para o futuro. Um futuro mais sustentável, mais competitivo e mais justo para todos os que fazem da terra seu modo de vida. Agradeço mais uma vez a todos a vossa presença e, sobretudo, o vosso contributo para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto de ouvir as suas palavras. Tenho a minha certeza que iremos certamente ter aqui várias oportunidades de articulação e espero que tudo continue a correr bem, por melhor. Muito obrigado. E vamos então, para não perdermos muito tempo, vou passar aqui a palavra e o desafio aqui ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, quando quiser, faça favor. Ora, então, muito boa tarde e o meu agradecimento pela vossa presença, pelo convite, mais uma vez neste espaço, o agradecimento sempre pela amizade. Eu não podia deixar de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Engenheiro Rogério Alves, e de lhe dizer que a presença dele aqui significa que o Conselho, na área agrícola, também pode contar com ele, e as autarquias locais, que são essenciais para a promoção do desenvolvimento, serão ainda muito mais importantes no que diz respeito a este tema, o futuro da agricultura, uma vez que teremos uma nova política agrícola comum, onde estou convencido que as comunidades intermunicipais terão um reforço na sua ação. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Associação, o Sr. Rui Varela, e agradecer-lhe também não só a amabilidade, o convite, a organização. Cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente, o Sr. não sei se é engenheiro, mas é veterinário, Dr. José Mata Fome. Cumprimentar a representante de GAF, a representante também da Confagri. Um abraço especial para o Roberto Grilo, que é vice-presidente da CCDR Alentejo e que é, no fundo, também novo diretor regional. E eu espero que o próximo Programa Operacional Regional não esqueça a agricultura, porque se nós olharmos para o Programa Regional atual, anda à volta dos 1.100 milhões de euros para 2021-2027,
e a verdade é que num território como este não vejo o apoio que deveria ter dado para a agricultura, que é coesão territorial. O senhor Presidente, não sei se leu algumas entrevistas minhas, mas nós estamos em sintonia, porque a agricultura é segurança alimentar, comida no prato, mas depois é a economia, é a inovação, é a investigação, é a indústria de transformação, é a competitividade, mas também é a coesão territorial. E nestes conselhos, se há elemento importantíssimo que faça tudo isto e que permita, por exemplo, a indústria de transformação, é precisamente a agricultura. E nesse sentido, fico muito satisfeito em ouvir falar no parque de leilões ou seja o que for, neste sentido, é fazer o que faz falta, é fazer o que é necessário fazer e em consonância e em estruturas que muitas vezes devem ser partilhadas para que tenham escala. Não podia deixar de cumprimentar também o comandante da GNR, as forças de segurança, e agradecer-lhes todo o trabalho que fazem, e é importantíssimo também o vosso trabalho em todo o país e muito importante neste território. Parabéns por estes 39 anos, porque estão a caminho dos 40. Nos 40 tem que ser aqui uma festança, onde eu também seja em qualidade for, quero estar. E parabéns por estes 39 anos de crescimento, de afirmação do mundo rural, do trabalho contínuo e inovador. Mas parabéns sobretudo a quem está desse lado. Os agricultores que nunca atiraram a toalha ao chão, sempre resilientes e resistentes e muitas vezes maltratados. Porque nós, quando falamos de percepção, quando falamos da visão que muitas vezes tem em relação à agricultura, é uma visão completamente distorcida, em que apresentam o agricultor como se fosse um vilão, alguém que não gosta do ambiente, que é contra a sustentabilidade, quando ele é o melhor amigo do ambiente e da sustentabilidade, alguém que trabalha para procurar, na maior parte dos casos, passar o seu espaço para as gerações futuras, e que nem sempre foi respeitado como devia, nem sempre foi valorizado como devia. E as palavras que referiu, por exemplo, previsibilidade e estabilidade, são absolutamente essenciais para os nossos agricultores. E por isso estas palavras de agradecimento pelo vosso trabalho, nem sempre reconhecido e nem sempre devidamente realçado. Um cumprimento e novamente os parabéns à Associação pelo trabalho pioneiro. Por exemplo, não há Covid que vos derrube, até porque isso serviu como oportunidade para a vossa plataforma digital e as soluções todas que tiveram, mas também nas abordagens sanitárias integradas, nas práticas sustentáveis, na valorização dos pequenos ruminantes. E hoje representam 5% dos ovinos e caprinos em termos nacionais, são os números que têm, e 9% no Alentejo, e 4% dos bovinos em termos nacionais, 2% no Alentejo. Também vejo cá aqui a potência e concorrência. No PEPAC há 50 candidaturas que representam 794 mil euros, mas não se pode olhar só para o PEPAC, como eu estava a referir, é preciso olhar para todos os outros fundos, e vocês contribuem para a coesão territorial, para o desenvolvimento rural. Temos desafios à escala global. Já há bocado os referia, a língua azul é um desafio, mas temos outros. Nós vamos ter, e eu espero que doenças que estão no nosso país vizinho não cheguem aqui, mas é provável que cheguem, e nós temos que fazer tudo em termos do que diz respeito à biossegurança, à proteção, mas há coisas que temos que fazer à escala da União Europeia e eu tenho-as defendido. Por exemplo, investigação forte para termos vacinas eficazes. Mas depois as vacinas também têm que estar disponíveis. Até porque, a nível da União Europeia, é inacreditável, mas só há 2 fábricas de vacinas, por exemplo, para as vacinas para a língua azul, na Espanha e na Alemanha. A França não tem.
E nós temos que ter essas vacinas que depois têm que estar disponíveis e disponíveis também a preços acessíveis. E no que diz respeito a pragas e a doenças, a necessidade de termos produtos fitofarmacêuticos, a que eu chamo medicamentos para as plantas, nós temos de os ter, eles devem ser eficazes, isso implica uma investigação que deve ser comum. E a Europa tem o maior programa de investigação do mundo, que vai ser reforçado e aumentado para o período de 2028 a 2034. Também é algo que eu tenho defendido já agora em termos europeus. É que haja uma garantia europeia para seguros. Porque nós estamos no mercado interno onde é preciso uma concorrência leal e onde é importante que haja uma garantia europeia no orçamento da União Europeia, o Banco Europeu de Investimentos se associe, o Banco Português de Fomento, uma possível garantia nacional e depois no final o agricultor que pode pagar um seguro para animais que perca, para tempestades que vêm aí. Isso é absolutamente essencial, que as alterações climáticas estão aí. Isto é também importante que exista à escala da União Europeia. Claro que eu defendo uma outra coisa já agora. Eu digo e dizemos, água é competitividade. Nós temos o Água que Une, que vai investir, e até ao fim do ano teremos a empresa para fazer esse investimento, que vai investir até ao fim do ano, início de janeiro, portanto está-se a trabalhar no decreto-lei, que vai investir até 2030 cerca de 5.400 milhões de euros e depois mais 4.000 milhões de euros. Mas não fazer este investimento é que é um custo. Porque se não fizermos este investimento em termos nacionais, não conseguimos fazer face às alterações climáticas, não conseguimos ter caudais ecológicos. E há algo que às vezes me impressiona. Portugal não pode deixar fugir a água toda para o mar. E tem que aguardar para depois a distribuir, que tem que ser de forma eficiente, se necessário em redes interligadas. Isto é absolutamente essencial, a par do Pacto para a Floresta, mas eu não vos vou amassar muito com isto. No que diz respeito à língua azul, nós depois fizemos auxílios de Estado, foram mais de 800 mil euros. Nós pagamos as vacinas. Houve aqui uma coisa que me chateou um bocado, que é nós pagávamos as vacinas, mas depois as pessoas não tinham crédito na vacina num ou noutro sítio. Está bem, eu não estou a falar agora para este caso concreto, e depois a culpa é sempre do ministro. Não tem problema nenhum ter culpa, mas ao menos as pessoas que recebam aquilo que nós, no fundo, lhes distribuímos. Também fizemos aquela reposição para o potencial produtivo, seguindo os regulamentos europeus, onde aí há um defeito. Um defeito, não é defeito, é uma imposição. Tem que ter 30% da perda para podermos acionar esse objetivo. A linha de crédito também não teve no fundo, grande procura. Mas o tema que me sugerem é, no fundo, também o futuro da agricultura. Já andamos a trabalhar há mais de um ano naquilo que é a próxima política agrícola comum. Empenhei-me forte para ao menos termos uma declaração comum dos 27 e foi por unanimidade para procurarmos proteger a PAC. E não há um grande caminho a percorrer. Mas se eu disser que as notícias são boas, não são. E se há alguma coisa que nós devemos fazer, é não mentir. E no que está neste momento em cima da mesa, há um corte na política agrícola comum, global, de cerca de 20%. No caso de Portugal, são cerca de 3.400 milhões de corte para 2028 a 2034, 7 anos. E na política de coesão também. E, portanto, nós temos de nos preparar. Em boa hora, na reprogramação de PEPAC, aumentamos o rendimento. Há uma outra coisa que nós temos, é que a partir de janeiro teremos 500 milhões de euros de linhas de crédito a taxas de juros mais baixas, com a possibilidade de bonificarmos os juros, porque colocámos 50 milhões de euros no PEPAC para bonificar juros. No próximo ano temos muitos recursos para o investimento, é preciso nos prepararmos para esse objetivo. Há bocado falávamos de segurança alimentar. É absolutamente crucial
e crucial para a União Europeia, que está a cometer um erro em relação à política agrícola comum, porque o que funciona não se deve destruir. É aqui uma questão, devia ser a simplificar. O agricultor não pode ser um burocrata que anda sempre a preencher papéis e precisa de tempo para trabalhar no campo e para pensar e para se organizar e planear. E esse trabalho também o estamos a fazer, e também o estamos a fazer na União Europeia, a par de outras questões, como por exemplo a possibilidade de utilizar drones, algo que é impensável que não se possam utilizar, e de flexibilizarmos legislação, e onde a palavra reciprocidade aí também é necessária. Eu não consigo explicar aos agricultores que não podem usar determinado produto fitofarmacêutico, mas depois pode ir buscar alimentos ao supermercado que vêm de fora da União Europeia e que usam esses produtos fitofarmacêuticos. Isto é um disparate. E isto são situações que nós estamos também a procurar alterar. Em relação à política agrícola comum e ao futuro, o que estão a tentar pôr é juntar tudo. Juntar a política de coesão com a política agrícola comum. Um dos objetivos é esconder os cortes, temos de ser sérios. Porque eu sou agricultura, o Sr. Presidente da Câmara é coesão, chegam à beira dele e dizem assim, tu tens aí muito dinheiro neste bolo, podes ir buscar aquele ali que é da agricultura. Depois chegam à minha beira e dizem assim, você até pode ter mais dinheiro, você pode ir buscar o da coesão. E depois ainda dizem uma coisa que é pior, que pode ser a renacionalização, mas que é a renacionalização que será o desastre. Quer dizer, cada Estado-membro pode pôr o dinheiro que quiser e até fazer empréstimos para pôr. O que é que isto levaria, se isto acontecer? Não só a guerras entre países e regiões, mas os mais ricos têm mais dinheiro, darão mais dinheiro aos seus agricultores, os mais pobres não podem dar e ficam para trás e não conseguem competir no mercado que já é difícil e onde já há algumas distorções como aquelas que eu referi em termos de seguros. Portanto, esta renacionalização da PAC que pode acontecer é um outro trabalho que temos de fazer. Nós, uma das coisas que conseguimos foi dizer, cuidado, que no dinheiro da agricultura há aqui 7.400 milhões de euros que ninguém pode mexer, que são para os apoios aos agricultores. E aqui há uma outra mudança que tem de se fazer. Que é, muita gente pensa que os agricultores recebem muitos apoios, quando o salário deles é 40% abaixo do salário médio das outras profissões. E não percebem, e não se diz, que os apoios que se dão aos agricultores é para que todos os cidadãos europeus possam comprar produtos a preços acessíveis no cumprimento das normas ambientais mais elevadas. É, no fundo, um subsídio, não é ao agricultor, é ao cidadão que vai comprar o alimento e que o pode comprar a preços mais baratos, caso contrário, ou o preço subia muito, ou então tinham que entrar todos os produtos de fora da União Europeia. Há uma coisa que não vamos é desistir, isso não vamos. E nós também já nos preparamos. Porquê? Porque quando fizemos a reprogramação do PEPAC, o que nós fizemos também foi não só aumentar o montante do primeiro pilar para aumentar o rendimento, mas no fundo também obrigamos o Orçamento do Estado a meter mais dinheiro. Portanto, nunca o Orçamento do Estado colocou tanto dinheiro para a agricultura, precisamente também. Não é que eu adivinhasse o que ia acontecer, mas havia esta probabilidade, e mais vale sempre prevenir que remediar, de nos prepararmos para este embate que vai ser o pós-2028. Agora, há aqui um ponto que eu volto a ele, que é a necessidade, em primeiro lugar, de saber o que é que se quer. E por isso, quando o Sr. Presidente da Câmara diz vamos conversar para ver o que é necessário, isso é fundamental. Porque muitas vezes, eu tenho dito isto, eu estive na negociação dos fundos da quadro financeiro plurianual, do InvestEU, foi o coordenador da Comissão dos Orçamentos, todos os orçamentos anuais, enfim. Eu já disse isto que vou dizer tantas vezes. A pergunta que devemos fazer não é o que há aí é fundo perdido. A pergunta que devemos fazer é o que é que me torna mais competitivo. O que é que torna o meu território mais atrativo. Num caso do município, de uma comunidade intermunicipal, que projetos comuns é que nós temos que podem servir todos os municípios? É um matadouro? Estou a inventar aqui, que não estou a pedir nada disso. Estou a dar exemplos para se perceber. E projetos que dão escala. No meu município, o que é que eu devo ter? Como o empresário deve fazer a pergunta, o que é que me torna
mais competitivo. Não é o que é que há aí a fundo perdido, eu também vou e depois aquilo pode não servir para nada. E, portanto, esse trabalho de planeamento é importante, até para depois aquilo que possam ser os próximos programas operacionais regionais terem montantes para este objetivo. Porque, sinceramente, custa-me muito saber que dos 1.100 milhões de euros 2021-2027 para o Alentejo, o que é que foi para a agricultura ou para o desenvolvimento rural e foi muito pouco ou quase nada, é algo que chegámos ao fim. Eu sei que há muitas necessidades, mas é que isto também é desenvolvimento e estes projetos é a forma que nós temos de tirar partido das nossas potencialidades e por isso fica aqui também esta mensagem. Fica outra, nós não desistimos, nós sabemos dos desafios que temos e muitos deles são para vencer em termos europeus. O nosso trabalho também tem de ser feito e tem de ser feito também simplificando, como aqui já foi referido. É um trabalho que temos que fazer e muitas vezes era preciso apagar a legislação. Olha, eu já pedi aos meus serviços, digam-me legislação que se pode fazer o delete, que se pode apagar, normas que se pode apagar, porque é uma quantidade de normas e de burocracia que é completamente inaceitável. Nós já fizemos muito em termos da simplificação e em termos europeus vem uma nova vaga de simplificação que nós também pressionamos para que ela exista. Mas é um trabalho sempre contínuo, até porque temos que ser sérios. Há muita gente que também tem emprego porque existe burocracia e são os primeiros a não querer que essa burocracia desapareça, mas essa burocracia é contra a economia e simplificar não é para despedir, simplificar é para agilizar, para que seja mais rápido, para que não haja uma eternidade à espera de um licenciamento, para que um furo não tenha uma eternidade, uma charca demora ou não chegue. Depois há outras questões ainda que é, às vezes quer-se fazer uma barragem, sabemos que ela vai ser feita. Agora não sabemos os anos que ela vai andar em tribunal para ser construída. E, portanto, nós que temos sempre recursos limitados, temos que os utilizar da melhor forma e utilizá-los para que a agricultura, que é estratégica e estruturante para nós, traga efetivamente rendimento para trazer renovação geracional. E num país como o nosso, que tem esta sorte e esta bênção de ter produtos de grande qualidade, uma biodiversidade e uma diversidade brutal, é ver a diferença dos nossos vinhos, nas nossas raças autóctones, nas nossas denominações de origem protegida, a nossa gastronomia, nós temos a obrigação de continuar esse trabalho e de ter sucesso a favor dos territórios. Muito obrigado. Sr. Ministro, temos aqui uma lembrança. Aqui para... Eu falei de produtos bons, pô. É nem pasmo. Olha cá está. Catalonia. Capote. And only good I was. Nem. Também eu, pois. Ligar. Então passa a palavra ao Dr. Nata Fome. Muito boa tarde a todos. A voz não sai muito, mas vou tentar. Senhor Ministro, muito obrigado por ter vindo. Senhor Presidente da Câmara, gostei muito do seu discurso. É um discurso que me dá esperança para continuar estes próximos anos connosco. Senhor Presidente da Corpsor, mais um ano cá estamos. David, muito obrigado por ter vindo. Roberto Grilo, já nos conhecemos há muitos anos, portanto, a única coisa que eu peço é agilizar e fazer. Sem burocracia.
e a proteger os agricultores. Maria do Carmo, minha diretora de serviços, primeira ADS, foi ela, o segundo fomos nós. Já nos conhecemos há muito tempo, já fazemos parte da mobília. Senhora Vice-Presidente da DGAV, tenho muito gosto mais um ano de receber aqui. Senhora da GNR, muito obrigado por ter vindo e para dizer que nós precisamos de segurança. E segurança é o que falta ainda neste território, por causa dos roubos da cortiça, dos roubos da lenha, de tudo e mais alguma coisa. Precisamos, Sr. Ministro, de segurança para podermos produzir em paz. Aos funcionários da Corpsor, muito obrigado. Vocês são os responsáveis de dar o apoio a todos os agricultores e de fazer esta casa que é a Corpsor, que é uma desburocratização para os agricultores, porque nós fazemos tudo, mas temos cada vez mais trabalho. E se quiser normas para desburocratizar, nós entregamos. Caros agricultores, quero dizer só duas coisas. Enquanto a voz ainda funciona. Isto vai ser difícil, não estou a dizer que não. Mas nós temos o hábito de conseguir superar. E supera-se só com o diálogo. E o diálogo é pedir ao Sr. Ministro para não receber, não pagar impostos sobre as ajudas diretas. Representa mais do que a perda dos 20%. É mais do que a perda dos 20%, não é? Então, ficamos com a diferença. Depois, a desburocratização que é fundamental e podemos criar uma coisa que é como há a loja do cidadão, a loja do agricultor para todos os projetos, que é uma loja onde só as entidades todas se juntam e só dão uma aprovação, em vez de ser 50. Sr. Ministro, por favor, pense nisso. Isso sim resolvia muita coisa. E num prazo de um mês, senão aprovação tácita. Obriga as entidades a trabalhar. Tirando isso, eu quero dizer, espero que corra bem o resto da sessão. Vamos ouvir quem está aqui e mais uma palma, umas palmas ao Sr. Ministro. Esqueci-me de uma coisa. O chefe de gabinete e a assessora não estão aqui. Já estão lá fora. Vamos dar aqui uma salva de palmas porque foram essenciais e no contato direto connosco. Foram fantásticos para o Sr. Ministro estar aqui e para os 50 anos está convidado. Portanto, para os 40 anos, para os 50 também. Yes. Spusiste. O tipo tantos espaço aqui. Enquanto acompanhamos o Sr. Ministro lá fora, vou dar a palavra ao Sr. David, o da Confag, que nos vai ajudar aqui a esclarecer mais algumas coisas. Bom, boa tarde a todos. Tivemos de fazer esta pequena mudança da mobília. Antes de mais, agradecer à Corpsor o convite, mais uma vez, para cá estarmos. Cumprimento na pessoa do Rui Varela todos os presentes, individualidades incluídas. Foi-me pedido para falar um bocadinho de um balanço da campanha de 2025 e eu vou tentar misturar o que é o balanço dessa campanha do PU deste ano que está a terminar com aquilo que se prevê venha a ser o resultado da quarta reprogramação do PEPAC, que se espera venha a estar formalmente aprovada no início de... até meio de janeiro, sendo que também se prevê que o GPP vá publicar a legislação adiantando-se a essa aprovação formal até ao fim do ano. Para não perdermos mais tempo, a base da minha apresentação vai ser esta possibilidade de maior flexibilização para gerir verbas subutilizadas dentro das diferentes rúbricas do PEPAC
e, como eu vos tenho transmitido já há vários anos esta parte, nós temos o que é o valor central, o valor esperado de uma determinada ajuda, mas depois temos aquilo que será o seu máximo possível em termos de esgotar a verba de cada um dos prémios, ou o mínimo que estará garantido. E o exemplo claro para todos é o pagamento redistributivo, que de um valor unitário indicativo de 120 euros tem recebido 102, que é o mínimo garantido. Pronto, esta é a trave mestra desta reprogramação naquilo que é os diversos regimes de ajudas que estão dentro do pedido único, e daí eu estar a dizer-vos que vou tentar fazer esta apresentação desta forma, interligando uma coisa com a outra. E começando pelo ARB, nós temos aqui aquilo que foi o número de candidaturas e a área candidata à ARB em 2025, perto de 3 milhões de hectares, e temos aqui o que são as estimativas para o ano civil 2025, portanto, do PU, PU 26, PU 27. Aqui vão notar em todas as ajudas uma redução dos valores, porque acaba os 85 milhões de euros de transferência do segundo pilar para o primeiro pilar, e por causa disso temos uma menor verba disponível. No ARB a grande novidade é, como eu venho falando há muitos anos, o fim dos direitos. Portanto, a partir do dia 31 de dezembro de 2025 acabam-se os direitos da ARB e, portanto, no próximo ano interessa é o conceito de hectare elegível, e cada exploração, com o seu número de hectares elegíveis, vai se candidatar ao ARB e ao pagamento redistributivo, e na pequena agricultura é a mesma coisa, passa a ser a área que é o indicador de quanto o agricultor irá previsivelmente receber. Essa é, portanto, a grande novidade. Temos aqui o que são os montantes indicativos médios. Se repararem, de 25 para 26 há uma estimativa de aumento da área candidata ao ARB em cerca de 100 mil hectares. É uma incógnita, é uma estimativa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Pessoas que não existiam dentro do sistema, que não fariam PU, passam a poder fazer, porque, e eu dou sempre este exemplo e tenho dado muitas vezes, na minha zona, na zona oeste, não há muita gente com direitos da ARB. Se não tivessem uma candidatura a alguma das medidas agroambientais, não temos, porque somos zona favorecida, não temos acesso às MZDs, à ajuda para as zonas desfavorecidas, e portanto há um conjunto de pessoas que, não tendo direitos, não fazendo um PU porque não têm as MZDs, não tendo uma produção integrada ou outra medida do género, não faziam PU. Agora vão passar a fazer. E portanto, teoricamente vão haver mais comensais à mesa, digamos assim. E portanto, há aqui uma estimativa, mantendo-se esta dotação dos 349 milhões de euros, com o aumento da área, é natural que o valor central seja mais baixo. O tal alargar de 15% para 25% do intervalo para cima ou para baixo significa que nós passamos a ter aqui um montante mínimo que é inferior ao montante mínimo que tínhamos no passado. Portanto, isto, para haver gestão, tanto pode ser para esgotar verbas como para retirar verbas, e como eu também tenho dito muitas vezes, o mielheiro do pedido único é o ARB. Esse é o mielheiro. Se for preciso pôr dinheiro para garantir pagamentos mínimos nas restantes ajudas, é o ARB que vai buscar. Portanto, este é o panorama em termos da ARB para o próximo ano. Nos pagamentos associados, a coisa é relativamente estável. Não há aqui alterações àquilo que é o montante previsto do prémio da vaca leitante, por exemplo, mas o valor mínimo, compararem os 87 de 2025, será um montante mínimo 77. Este é o valor que está assegurado. O máximo também sobe, mas o que interessa é que a estimativa de cabeça e o montante está fixo de um ano para o outro. Portanto, aqui não há grandes alterações. Nos ouvintes e caprinos também não haverá necessidade de grandes ajustes. O valor do prémio deve-se manter relativamente estável. Vacas leiteiras, idem aspas, não há aqui grandes alterações. Há uma alteração, e aqui falo em particular para o Sr. Presidente da Corpsor, em relação ao arroz. Há uma medida que é a regeneração dos arrozais,
que vai permitir que as pessoas, não fazendo o arroz, possam receber até ao limite de 30% da área candidata o pagamento específico do arroz, mas também depois nos grupos de pagamento, por exemplo, da produção integrada, o mesmo regime para a regeneração do arroz e não se aplicando aqui, mas para a medida das aves dos arrozais do eixo D, a mesma coisa. Portanto, na prática faz uma falsa sementeira, tem que tronco inundar na mesma e depois é só deixar estar e deixar correr o tempo de um ano para o outro. Portanto, essas superfícies tinham que ter estado candidatas nos anos anteriores, 2 anos consecutivos, tem um limite de 30% da área que pode receber o agricultor sem ter na prática lá o arroz semeado. Era um pedido grande do setor e foi atendido. Em termos de dotação, isto não tem nenhuma alteração. Mais uma vez, também não se vai esgotar a verba de certeza e também não vai crescer a área de arroz, portanto, aqui não se prevê que haja uma alteração significativa àquele que é o montante unitário previsto. Nas proteaginosas também não temos nenhuma alteração. Eu não tenho estado a referir, mas as áreas, eu tenho sempre aqui a coluna com a área, a linha com a área do PU 2025, em termos de cabeças e de hectares. Até aqui não houve nenhuma surpresa, mas aqui, como vêem, o pagamento nunca será o que esperam, porque a dotação para o montante unitário previsto dos 55 euros era para 15 mil hectares de área candidata. Nós tivemos 31 mil hectares de área candidata, portanto o dinheiro não vai esticar. O que é que isto significa? Que muito provavelmente, mantendo-se o mesmo nível de hectares candidatos a este pagamento associado, em vez de se receber um montante mínimo de 55 euros deste ano, baixará para 48 euros o valor por hectare nas proteaginosas. Eu o tomate vou passar, porque aqui cereais esparganosos, não sei se há aqui alguém que ainda esteja em algum agrupamento a fazer cereais esparganosos. Sim? Nós aqui estamos ligeiramente acima, 31 mil hectares candidatos para uma área estimada, prevista, de 25 mil hectares. Portanto, não há de ser feito o pagamento por 104 euros, há de ser por um valor, algures aqui entre o mínimo e o valor unitário. Não há de mudar muito o valor de 25 para 26, a não ser que ou desistam de fazer ou desatem a fazer cereais esparganosos. O milho grão tem também uma subutilização, 28 mil hectares candidatos para uma estimativa em 2025 de 51 mil. O que se faz é, como veem aqui, a dotação de um ano para o outro sobe ligeiramente, diminui-se a área estimada, com algum grau de confiança, para 28 mil, e portanto vai-se pagar aqui algures entre os 206 e os 275, mais próximo dos 275 do que outra coisa, porque vamos continuar a estar bem abaixo do que é a área indicativa proposta para esta reprogramação. E depois, se repararem, reduz-se ainda mais a área prevista para 2027, porque a dotação aí volta a cair, porque, como eu disse, todos os regimes de ajudas vão perder a sua cota-parte dos tais 85 milhões de euros que eram as transferências anuais do segundo para o primeiro pilar. Em relação à milho-silagem, é basicamente a mesma coisa. Aqui volta-se a reduzir a estimativa da área, mas continuamos com uma margem e uma folga muito grande em relação aos 15 mil hectares que se verificaram em 2025. O que é que se vai fazer para tentar aumentar esta área candidata à ajuda do milho-silagem? Deixar de ficar exclusivamente afeto às explorações que façam entregas de leite e passar também a possibilitar o pagamento da ajuda às explorações de carne que façam milho-silagem, mas desde que comercializem a carne da sua exploração através de uma organização de produtores no âmbito ou do regime dos bovinos ou dos ovinos e cabrinos. Não sei se alguém fez multiplicação de sementes, mas isto não tem muita ciência. Quer dizer, não tem muita ciência, peço desculpa.
Paula, não era isso que eu queria dizer. Estou a dizer, em termos do regime de ajuda, estamos muito longe daquilo que era a área estimada e, portanto, os valores a pagar estarão mais para o lado do máximo do que do valor unitário. Pagamentos à pequena agricultura. Fazer a orçamentação das medidas no PEPAC é sempre exigente, presumo eu, que não estou metido nessas estimativas, mas há coisas que se tornam difíceis de compreender e uma delas está aqui no pagamento da pequena agricultura. A expectativa seria, já que se vai fazer uma reprogramação, ou se quer ou não se quer pôr mais dinheiro no regime da pequena agricultura, e definitivamente não se quis pôr, porque apesar de se ter aumentado aqui a dotação, ela veio com aqui um aumento de 10 mil hectares previstos para pagamento, mas em 2025 nós tivemos quase 180 mil hectares candidatos ao regime da pequena agricultura. E, portanto, em termos médios, teve que se garantir este pagamento mínimo que aqui está, o mínimo, e isto é de toda a medida e não a cada um dos intervalos de pagamento do regime da pequena agricultura, e, portanto, necessariamente, com esta área toda a manter-se ou a crescer para 2026, esta dotação não vai chegar para pagar aquele valor mínimo de 577, mesmo sendo mais baixo, e, portanto, será necessário, com alto grau de probabilidade, tirar dinheiro ao ARB para pôr aqui no regime da pequena agricultura. O pagamento redistributivo, como eu falei no início, era o exemplo mais paradigmático que nós tínhamos. O exercício que foi feito nesta reprogramação foi sensivelmente igual ao do regime da pequena agricultura, que é aumentámos aqui qualquer coisinha na estimativa, no cenário de hectares candidatos, aumentou-se quase nada na dotação, mas quando formos ver, em 2025 tivemos mais de 1 milhão de hectares candidatos ao pagamento redistributivo. E, portanto, para se garantir os 102 euros, era preciso ir buscar dinheiro. Agora, com a tal flexibilização, mais 10% para cada lado, neste caso aqui há de ser para baixo, e, portanto, aquilo que podem contar de pagamento redistributivo no PU 2026 será com os 90 euros por hectare e não já com os 102 e nunca com 120 ou mais. Portanto, este é um caso clarinho de que nunca que o que se vai pagar é mesmo o valor mínimo. Depois, para aqui não tem grande impacto a promoção da fertilização orgânica. Este é um ecorregime que está relativamente encrencado, digamos assim. Tem-se vindo sistematicamente a tentar aumentar o valor da ajuda, a aumentar mesmo o valor da ajuda. Agora volta-se a tentar subir o valor da ajuda, mas o que é facto é que, por uma estimativa da área candidata de 20 mil hectares, não se passa dos 8.500 hectares e, portanto, aqui, garantidamente, o que se vai pagar, e é mesmo essa a indicação, é o valor máximo dos 112,5 euros por hectare candidato. Práticas promotoras da biodiversidade. Este vai ser um ecorregime que vai sofrer quase garantidamente do mesmo mal do pagamento redistributivo. Como podem ver aqui, tivemos cerca de 2 milhões de hectares candidatos a este ecorregime. Portanto, como era previsível, toda a gente se foi candidatar às práticas promotoras, o que significa que o valor a pagar referente ao PU 2025 serão os 33 euros e não os 44, que era o valor indicativo médio previsto. Quase garantidamente, do PU 2026, o valor a pagar serão os 31,36 euros, porque é o valor mais baixo, porque mesmo com 1.250.000 hectares estimados, com este valor de área candidata, com este número de hectares candidatos, não há aqui muita história, vamos ter o valor mínimo. Aqui há uma tentativa aqui no montado, nos sistemas agro-silvopastoriz, há aqui um reforço, uma duplicação do valor da majoração para os porcos de montanheira
E há aqui uma outra forma de atribuir mais dinheiro, que é eliminando o último escalão. A partir dos 20 hectares, o montante para estes compromissos opcionais passa a ser mais alto, ou seja, elimina-se o valor que tinha o valor unitário mais baixo e, portanto, quando eu tenho menos um intervalo, fica tudo com o valor desse intervalo até ao limite da área de candidata da exploração a esta medida. E, portanto, temos aqui, para quem submeter candidatura com os compromissos opcionais, um cheirinho a mais para a utilização do montante disponível. Nas raças autóctones aqui isto tem mais impacto para pequenas explorações ou para quem tem animais destas raças, que as fêmeas primíparas passam a ter o dobro do valor da ajuda a quando da inscrição da primeira cria no livro de nascimentos, mas apenas para as espécies as raras e nas explorações que têm um efetivo pecuário candidato menor ou igual a 10 cabeças normais. No caso dos porcos, cada porca são 0,33, se eu não estou em erro. Portanto, para porcas ainda é um efetivo pequenino na mesma. Na produção integrada, duas novidades. Portanto, uma eu já referi, que é a prática da regeneração dos arrozais, e queria chamar a vossa atenção porque é uma prática já relativamente recorrente, que é a questão das hortícolas em sequeiro, seja qual for o tipo de solo, a conhecida ervilha ou a fava ou feijão, para receber como hortícola na produção integrada. Quem diz na produção integrada diz depois também na agricultura biológica. O Gabinete de Planeamento está a tentar criar um novo grupo de pagamento para hortícolas de sequeiro. E está a tentar criá-lo recorrendo a uma orientação técnica, o que do nosso ponto de vista com Fagri não é o modelo apropriado para criar um novo grupo de pagamentos quando todos os outros grupos de pagamentos estão numa portaria. Neste caso é uma portaria que tem estas duas medidas agroambientais. E, portanto, parece-nos a nós que ou isto vai do lado de uma alteração a essa portaria ou só por uma mera orientação técnica que acaba por ser um instrumento só de pormenor ou de esclarecimento do que o legislador pretende efetivamente, não nos parece que seja a forma correta. De qualquer maneira, tal como eu tenho vindo a referir já durante muito tempo, é até ao dia. E o dia pode estar mesmo agora a chegar. E, portanto, não me perguntem depois valores, não fazemos ideia ainda, mas é só o alerta para quem ainda não semeou, que talvez possa valer a pena esperar um tempinho para se tentar perceber se vale a pena semear. Só um alerta. Pronto, em relação à quarta reprogramação, o IFAP tem um cronograma estabelecido para a entrada em produção do pedido único, e é esse cronograma que eu aqui reproduzo. Se repararem, período de candidaturas a 15 de fevereiro e até ao final de maio. Isto é a primeira data sem garantia nenhuma. Antes, altamente improvável, ali do 15 até ao fim de fevereiro, será provavelmente aí esse o início do período de candidaturas. E só para terminar, em relação à próxima PAC, e concordando com o Sr. Ministro, com o que ele disse há pouco, isto é uma curva daquilo que é, em termos percentuais, o peso da política agrícola comum no orçamento comunitário. E se viram, apesar daqui ter havido uma ligeira inflexão, a ideia é trazer a curva mais para baixo. E achei mesmo curiosa aquele comentário entre dois aspectos. Um do PO Alentejo não ter quase aportado verba nenhuma à agricultura, e a outra de que entre municípios, comunidades intermunicipais e agricultura vai haver competição pelas mesmas verbas, ou por uma parte muito significativa das mesmas verbas. E só para terem uma ideia, aquilo que efetivamente está garantido como sendo 100% financiado pela PAC é o apoio ao rendimento base,
os apoios associados, o algodão, que está cá sempre e não há como tirá-lo daqui, e o pagamento da pequena agricultura. Isto vai ter verbas 100% PAC, sem orçamento de Estado. O resto, se forem ver aqui, medidas agroambientais, investimento, tem que ter uma contribuição nacional nunca inferior a 30%. E, portanto, a tal renacionalização que o Sr. Ministro falou há pouco não digo que é um objetivo, mas eu acho que passa a ser um facto. E entre a coesão e a agricultura há ali uma zona muito grande em que a competição vai ser ou poderá ser, e eu acho que é um bocado insuspeito eu dizer, quer o secretário-geral da CAP, quer o secretário-geral da CONFAG já deram várias vezes o mesmo tipo de exemplos. Entre comprar um trator ou deixar que os agricultores se candidatem para comprar N tratores ou investam em plantações, ou a autarquia conseguir fazer um pavilhão gimnodesportivo ou 50 rotundas, passo o exagero, facilmente se percebe quando é que o dinheiro acabará por ir. E, portanto, há aqui este equilíbrio que vai ser muito difícil de conseguir. De alguma forma terá que se conseguir um qualquer equilíbrio, mas não sou um otimista por natureza e por isso vejo a coisa com muita dificuldade de 2028 para a frente. 2028 talvez não seja exatamente o caso, se calhar com maior probabilidade 2029, e que venha daí mais um período de transição. O calendário é muito apertado. Nós tivemos uma reunião com o GPP a semana passada e o calendário é mesmo muito apertado para conseguir ter tudo cá fora a tempo de, no PU 2028, começarmos um novo quadro comunitário, novas regras, e portanto poderá ser provável que passamos a ter em 2028 ainda dinheiro novo com regras antigas. Vamos ver, mas até lá há muito caminho para fazer e muito obrigado, e da minha parte à vossa disposição. Colocava então a possibilidade de 3 questões, não podem ser mais, tem que ser 3. Se alguém quiser colocar alguma questão pertinente ao engenheiro David, façam favor. Se não há dúvidas, coloco eu uma. A questão, temos que ir aqui bem, esclarecer bem aqui as ervilhas, os feijões frades e esta coisa toda. O sequeiro está garantido que vai receber a ajuda? O sequeiro da ervilha, do feijão frado, está certo. Sim, vai receber. Não sabemos dizer é quanto, não é? Até agora recebia com o grupo das ópticas. Foi criada aquela formulação de ser para consumo meio, andou-se ali para trás e para a frente até chegar à formulação de uma condição. O que se está a tentar é, falando de número, em vez de receber 600 euros por hectare, aqueles primeiros hectares, chegar um valor. Não sei qual é o valor. E se criar o grupo das ópticas de sequeiro, é só para receber menos, não é para deixar de receber. Espero não ter induzido em erro. Não é para deixar de receber, é para receber, não sabendo quanto, mas garantidamente não com os 600 euros. Se calhar ali ao nível dos cereais de sequeiro, mas mais qualquer coisa, nunca ao nível de qualquer cultura de ferrilho. Significa avançar no momento. Significa avançar a qualquer momento com a sementeira sem saber o valor. Pronto, é essa que eu gostava que ficasse claro. Mais alguma questão? Tinha uma pergunta. Miguel, faz favor. Se pegar e peixes atrasados, terá ter sido esclarecido, mas eu não ouvi devidamente e por isso eu passou para quem não está a ideia que eu tenho é que agora, para que 2026 os FPVs ou agora passam a ser FPVs das áreas elegíveis e que a ajuda está de 100% assegurada quando entidades comunitárias. O Estado não vai lá pôr centagem nisso.
A minha pergunta é: imaginemos que nos anos seguintes, nos anos próximos, áreas elegíveis são bastante grandes e são superiores àquilo que está estimado. As verbas, os pacotes financeiros estão fechados ou podem ser reforçados para acautelar o pagamento de todas essas áreas? Dois aspectos. Primeiro, neste lado comunitário, e é isso que vai acontecer a partir do próximo ano, acabando os direitos do ARB, acabam, o agricultor candidata-se com a sua superfície e cada hectare elegível vai ter direito àquilo que vem a ser estipulado como valor médio. Se de repente o país crescesse, vamos para o absurdo, o valor unitário a pagar a cada um ia ser mais baixo. Isto agora é as fatias do bolo. O bolo é aquele. Nesse quadro prioritário, assim como no próximo, aquilo que é a ajuda, o ARB, que depois se passará a chamar outra coisa, é sempre 100% comunitário. Portanto, a ajuda não está em risco. O que estará sempre em risco é o valor unitário que cada agricultor vai receber. E aproveito para, pronto, é o que é, a proposta está como está. Nós, no próximo quadro comunitário, além de continuarmos a ter o capim, portanto, um montante a partir do qual o agricultor não recebe mais, que algumas explorações, por serem de maior dimensão, têm que entregar os IEs para comprovar os custos incorridos em mão de obra agrícola, por aí fora, que é para abater esse montante de massa. No próximo quadro comunitário, nós, além desse capim, passamos a ter a degressividade. É igual ao IRS, mas ao contrário. Que é, logo a partir, se não estou em erro, dos 20 mil euros, o valor unitário por agricultor começa a descer. E começa a descer rapidamente. Não me entendam como estando aqui a incentivar que artificialmente se vão partir explorações. Não é isso que eu estou a dizer. Ainda estamos muito longe de chegar à versão definitiva. Isto é a proposta. De certeza que há alguns países que agora é uma negociação, uns vão estar de acordo mais ou menos, outros frontalmente contra, mas para denunciarem de outras formas vão conceder na degressividade. Já ouvi falar, visto não era este quadro comunitário, estamos a passar agora, se chegou a falar disso, ou ter capim mais baixo, mas agora a proposta está escrita, ó. Logo a partir de 20 mil euros de exploração, começar a reduzir o valor unitário. Pá, que eu não tenho, metam-me aqui ao lado nu essa, tenho ou não consigo essa coisa, essa forma, se calhar. Pronto, não interessa, não consigo aqui encontrar, mas o valor está garantido. Aquele pacote que eu disse, 349 milhões de euros, é garantido. Mais uma vez, salientando que nas outras ajudas do primeiro pilar têm que ser satisfeitos os valores mínimos. E, portanto, a ajuda que não tem valor mínimo é o ARB. E se for necessário, é aí que se vai tirar de todos para pagar mais um bocadinho, porque o dinheiro não vai chegar no pagamento distributivo, ou na pequena agricultura, ou nas práticas produtoras da biodiversidade. Grosso modo, estas precisam de dinheiro que veio do ARB, não vem mais lá dentro. O ARB não tem mínimos. Mas está garantido e é sempre comunitário. Então, eu vou chamar agora o Roberto Caril, vamos dar aqui uma palavrinha, e a vice-presidenta da GAF, para vir aqui a seguir. Boa tarde a todos, Sr. Presidente Corpesor, Sr. Presidente da Câmara que ainda está connosco, mais entidades, seus agricultores, amigos, a maior parte conheço muitos pessoalmente, de longa data. Não estava previsto aqui fazer nenhuma intervenção depois do Sr. Ministro, mas ainda assim tendo sido desafiado a fazê-lo, não queria deixar de vos dirigir uma palavra só para uma breve explicação sobre a função que desempenho atualmente de Vice-Presidente da CCDR Alentejo na área da agricultura, num contexto que peço que percebam que é um pouco diferente, que foi criado com uma estrutura que estava em andamento, com o objetivo de tentar fazer a reposição das direções
regionais de agricultura que existiam até então. É um trabalho que tenho vindo a tentar desenvolver. Queria que todos saibam aquilo que temos andado a fazer, que estamos cá para continuar a trabalhar e saio daqui com duas certezas. A primeira, de que vos têm remetido ao longo dos tempos para aquilo que é o pacote do FEADER, ou seja, aqueles fundos que estamos aqui a ouvir falar, o PEPAC, essas coisas, quando nunca ninguém vos abria a porta dos fundos do FEDER, os fundos da coesão, onde os municípios financiam, e esse é um dos trabalhos que tenho que tentar fazer. Porque, como o Sr. Ministro defendeu aqui, e eu também defendo, que a agricultura é coesão territorial, que a agricultura é o principal setor estratégico da região Alentejo, e os números comprovam-no, que o Conselho Regional, já sobre a minha intervenção como Vice-Presidente, aprovou uma resolução estratégica em que os municípios participaram e também votaram a reconhecer que a agricultura é estratégica, e eu já fui, e aqui só um à parte, Presidente da CCDR Alentejo. Aquilo que tinha vindo a ser feito como programa regional era de que até aqui a agricultura fornecia os números da fundamentação, mas levava zero de financiamento. Porque há dificuldades, porque há regulamentos, e aquele que é o papel que nós temos que fazer é inverter esta questão. Temos os fundos do FEADER para as questões do vosso rendimento, que felizmente foi assegurado. Há aqui alguns constrangimentos para futuro, que sabemos do quadro financeiro plurianual pode ter algum decréscimo, e já percebemos que vai haver decréscimos naquilo que é os montantes disponíveis, mas nós temos que assegurar, e não é numa questão de competitividade, é para o município, é para o trator, não. É a questão de encararmos o que é fundamental e estratégico numa região como a nossa e disponibilizar de igual forma o acesso aos fundos do FEDER, que já deviam hoje estar disponíveis e que não estão para este setor. E, portanto, dar-vos aqui uma pequena palavra de que estamos a fazer este trabalho, já agora dar-vos nota que a minha chegada como Vice-Presidente à CCDR Alentejo, voltámos a ter os serviços descentralizados da Direção Regional da Agricultura, autonomizados daqueles que são os serviços subregionais da CCDR, que também existem, no caso de Porto Alegre, no caso do Litoral Alentejano e no caso de Beja, mas já os temos autonomizado com as nossas estruturas. Estamos a fazer o trabalho de reestruturação dentro do possível, com menos recursos, mas dentro do possível, para estarmos ao vosso dispor e tentar fazer um trabalho em parceria convosco, representando aqueles que são os vossos interesses, mas com uma questão estratégica que peça a vossa ajuda, e sei que vocês dão esse contributo. É com o vosso trabalho, e nós temos que vos proporcionar aquilo que são as ferramentas, os instrumentos, para vos facilitar a vida, sempre de porta aberta, ouvir-vos e tentar representar-vos à mesa das negociações regionais, impondo aquela que é a única visão que aceitamos, que este setor é estratégico e continuará a ser o único setor estratégico desta região. Muito obrigado, sobre. Faz favor, se me retalha. Bom, boa tarde. Também não estava à espera de ter que falar, mas já agora, já que aqui estou, e com muito gosto, que já cá estive o ano passado, a doutora Susana Pomba, a nossa diretora-geral, está em Bruxelas, eu vim hoje de Bruxelas, cruzámos-nos no voo, mas o voo não chegou, graças a Deus. Portanto, queria agradecer novamente à Corporsor, assim, é difícil dizer o acrónimo, por este evento, e é um gosto voltar cá. Queria apenas aqui dizer aqui algumas questões que nos preocupam relativamente às doenças emergentes dos animais. Todos nós sabemos da problemática que temos estado a viver relativamente à língua azul. Portanto, como sabem, a DGAV disponibilizou 4 milhões de euros para a aquisição das vacinas da língua azul, do serótipo 3 e do serótipo 8. Tivemos pedidos de pagamento que excederam efetivamente os 4 milhões, recebemos mais ou menos 4 milhões e 200 mil, e estamos preparados, assim haja de facto e penso que o Sr. Ministro irá fazer essa alteração ao despacho, para não fazermos rateio daquilo que nos foram apresentado em termos de faturas das várias opções do país. Portanto, podermos efetivamente fazer o pagamento integral das faturas que nos apresentaram relativamente à língua azul. Há aqui também outras duas doenças que o Sr. Ministro já referiu, que nos preocupa bastante e que estamos muito alerta: a dermatose nodular contagiosa dos bovinos,
porque de facto vimos acompanhar esta situação com as autoridades espanholas e neste sentido também estamos a preparar uma reserva de vacinas. Como também foi dito pelo Sr. Ministro, há sempre a dificuldade da aquisição de vacinas. Estamos a preparar uma pequena reserva, não é assim muito pequena, uns largos milhares de vacinas, para na eventualidade de termos a doença, podermos atuar rapidamente na sua contenção. Peste suína. Como sabem, também, muito recentemente, foi identificado, aliás, a peste suína tem vindo a ser notificada em vários países da União Europeia e agora, muito recentemente, em Espanha, na região da Catalunha, em javalis, e de facto é algo que nos preocupa bastante e que, de facto, apelamos para as medidas de biossegurança cada vez mais importantes para a prevenção da entrada destas doenças no nosso território. Estou na Península Ibérica já, portanto é algo que não é assim tão distante da nossa fronteira e, portanto, importa apelar para o reforço das medidas de biossegurança. E esta aplicação das medidas de biossegurança depende de todos, não depende apenas da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, depende essencialmente também dos produtores pecuários que têm que se prevenir, têm que aplicar as boas práticas para prevenir este tipo de doenças. Provavelmente, esperemos que não, poderão entrar e temos de estar todos preparados para estas crises, que são crises sanitárias graves. Gripe aviária, estamos com vários focos de gripe aviária no país e apelamos novamente também, já fizemos várias notícias e vários apelos para as tais medidas de contenção, porque de facto estamos a viver também uma altura muito crítica relativamente à gripe aviária. Para não me alargar mais, aquilo que eu vos queria dizer é que contamos com os produtores pecuários, contamos com o vosso apoio em termos do que fazem na exploração, contamos com as associações de produtores pecuários na saúde animal, são fundamental, são um braço direito da DGAV no terreno, contamos convosco para isso, contem com a DGAV para vos apoiar. Muito obrigada. Muito obrigado. Os trabalhos vão se alongando, já não temos muito tempo. Chamo só a engenheira Marta para nos dar aquelas informações mais práticas que é sempre bom reforçar. Bom, eu queria falar um bocadinho sobre os pagamentos que já foram efetuados. O primeiro adiantamento foi em outubro, dia 31 de outubro. O IFAP adiantou 70% do ARB e da pequena agricultura, os pagamentos diretos também das vacas, dos pequenos ruminantes, ao arroz, às proteaginosas. Relativamente à sementeira direta em relevamento e olival tradicional, houve um adiantamento de 85%. E, entretanto, os MZDs também, que é o mais importante aqui para esta zona, um adiantamento de 85%. Sexta-feira passada foram efetuados o adiantamento de 70% do apoio redistributivo complementar, que é para explorações até aos 100 hectares. Fizeram também um adiantamento de 85% da produção integrada, agricultura biológica e rede Natura. Em dezembro, 30 de dezembro, o IFAP vai proceder à primeira prestação do ARB, portanto que já vão ser os restantes, os 25%, ficando 5% para junho. Do pagamento também dos animais e ao arroz, proteaginosas, pequenos agricultores, o apoio redistributivo complementar também. Raças autóctones, o IFAP vai pagar 100%, portanto a totalidade. Vai haver também o restante pagamento à produção integrada, agricultura biológica e MZDs, que irá ser 15%. Então. Acho que já passei uma. Ok. Em janeiro
vai haver 100% no uso eficiente da água e o saldo, o restante que falta do olival tradicional e da rede Natura. E há também 100% dos apoios ao RURIs, o 2080 e a instalação de sistemas florestais e agroflorestais. Em fevereiro há de ser o saldo da sementeira direta em relevamento, 100% das pastagens biodiversas e a florestação de terras agrícolas e não agrícolas 100%. Em março vamos ter o pagamento dos ecorregimes, a multiplicação a fertilização orgânica, eficiência alimentar, o bem-estar animal e as práticas promotoras, da 31 de março. Pronto, em junho é o restante que falta, são os 5% dos pagamentos diretos. E nos ecorregimes o restante também. Da segunda prestação, não sei quanto é que eles vão pagar no maneio da pastagem permanente, por exemplo, mas há de ser, se calhar, entre os 70% ou os 85%. Pronto, queria chamar agora a atenção quem tem agricultura biológica, seja em conversão ou manutenção. Atenção, quem tem pinheiros, portanto, é obrigatório fazerem um manifesto da colheita da pinha entre o período de 1 de novembro a 31 de março. Também é importante agora, na altura das sementeiras, não se esqueçam de fazer os pedidos. É obrigatório utilizar sementes certificadas não biológicas e pronto. Venham ter connosco, nós fazemos o pedido à DGADRE, que é obrigatório. Como também, quem faz sementeiras também é obrigatório ter análise de solos. Isto é um pedido da entidade certificadora. Está a decorrer, neste momento, até ao final do ano, o formulário para a intenção de candidaturas dos animais. Isto é para quem não tenha feito pedido único ou então quem não tenha feito a intenção no pedido único para receber os animais. Como também o formulário aos apoios ecológicos do eixo A, que é a eficiência alimentar e o bem-estar animal. Portanto, quem tenha feito no pedido único 2025 essa intenção, terá de fazer este formulário para finalizar o pedido. Quem não tenha quem não conseguir fazer este formulário até ao final do ano, tem até 23 de janeiro de 2026, mas com uma penalização de 1% por cada dia útil que passa. Outra chamada de atenção, a maioria das nossas candidaturas que têm o maneio da pastagem permanente iniciaram em 2023. Portanto, o PGF tem uma duração de 3 anos. Portanto, este ano, até janeiro, teremos que fazer novamente o plano e as análises também. Portanto, é uma situação que já estamos a começar a fazer, já estamos a ir para campo recolher as amostras. Aqui, pronto, isto é em termos também das pastagens biodiversas, que requer também um plano. Este tem que ser aprovado pela OC e que tem uma duração de 3 meses, portanto também tem que se deter das análises de terra. Portanto, a maioria das candidaturas vai ter que fazer plano este final deste ano, início de janeiro, fevereiro. Em relevamento também temos muitas candidaturas que temos que fazer análise de terra porque é obrigatório de 3 em 3 anos fazer-se essas amostras e portanto também até fevereiro contamos ter isso tudo feito. Para depois fazer no pedido único 2025, 2026 tem que se fazer o upload
dessas análises. E pronto, e é tudo. Obrigada. Bem, então, posto isto, vamos dar os trabalhos por encerrados. Podemos continuar e devemos continuar nossa troca de impressões no nosso convívio habitual na sede dos Fóruns do Domingão. E convido a todos a seguirmos para lá de imediato, porque já devemos ter o porco no espeto. É borrego, desculpem, é o hábito, é borrego. Muito obrigado.